A paz do Senhor, amado irmão, amada irmã, que maravilha, mais um dia de vida em que estamos de pé, o nome do Senhor seja engrandecido, seja glorificado. Hoje nós entramos no dia 80 da nossa jornada bíblica anual. Estaremos lendo Deuteronômio do capítulo 25 ao capítulo 27. Nosso tema, lembrar e obedecer. Amém? Vamos lá então. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, me manda um joinha aí e fala comigo. Amém? A pena de açoites, Deuteronômio 25. Quando houver desentendimento entre dois homens e vierem a juízo, os juízes o julgarão, justificando o inocente e condenando o culpado. Se o culpado merecer açoites, o juiz mandará que ele se deite no chão e seja açoitado na sua presença com o número de açoites que o caso exigir. Poderá ordenar 40 açoites, não mais. Do contrário, se ordenasse mais do que isso, um compatriota seria humilhado aos olhos de vocês. Não amarrem a boca do boi quando estiver pisando o trigo. O levirato. Se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, a mulher do que morreu não se casará com um estranho, alguém de fora da família. Seu cunhado a tomará, a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Porém, se o homem não quiser se casar com a cunhada, ele irá ao portão da cidade para falar com os anciãos e dirá: meu cunhado se recusa a dar continuidade ao nome de seu irmão em Israel. Não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Então os anciãos da cidade devem chamá-lo e falar com ele. Se ele persistir e disser não quero casar com ela, então a cunhada chegará perto dele na presença dos anciãos e lhe descalçará a sandália do pé, e lhe cuspirá no rosto e protestará dizendo: assim se fará com o homem que não quer edificar a casa de seu irmão. Em Israel se dará à casa daquele homem o nome de a casa do descalçado. Quando dois homens estiverem brigando um contra o outro, e a mulher de um chegar para livrar o marido da mão daquele que o fere, e ela estender a mão e o pegar pelo órgão genital, vocês devem cortar a mão dela, não olhem para ela com piedade. Pesos e medidas justos. Não levem na bolsa pesos diferentes, um grande e um pequeno. Não tenham em casa dois tipos de medida, um grande e um pequeno. Usem um peso integral e justo, e uma medida integral e justa, para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, porque todo aquele que pratica tal injustiça é abominação ao Senhor, o Deus de vocês. A ordem para destruir os amalequitas. Lembrem-se do que os amalequitas fizeram no caminho quando vocês estavam saindo do Egito. Eles saíram ao encontro de vocês no caminho, e quando vocês estavam abatidos e cansados, atacaram na retaguarda todos os desfalecidos que vinham atrás e não temeram a Deus. Portanto, quando o Senhor seu Deus lhes houver dado sossego de todos os seus inimigos ao redor, na terra que o Senhor seu Deus lhe dá por herança, para que dela tomem posse, apaguem a memória dos amalequitas da face da terra, não se esqueçam disso. As primícias da terra. Ao entrar na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, por herança, ao possuí-la e morar nela, vocês devem pegar as primícias de todos os frutos que colheu na terra que o Senhor seu Deus lhe deu, colocá-las num cesto e ir ao lugar que o Senhor seu Deus escolher, para ali fazer habitar seu nome. Você chegará ao sacerdote que estiver no serviço naqueles dias e lhe dirá: hoje declaro ao Senhor, seu Deus, que entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos nossos pais. O sacerdote pegará o cesto e o colocará diante do altar do Senhor, seu Deus, Então você testificará diante do Senhor, seu Deus, dizendo:
Meu pai foi um arameu, prestes a perecer. Ele foi para o Egito e ali viveu como estrangeiro, com pouca gente. E ali veio a ser uma nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram, oprimiram e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu nossa angústia, e nosso trabalho e a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa, com braço estendido, com grande espanto, com sinais e com milagres. Ele nos trouxe a esse lugar e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então você as colocará diante do Senhor seu Deus, se prostrará diante dele, você se alegrará por todo o bem que o Senhor seu Deus tem dado a você e a sua casa, e também se alegrarão os levitas e os estrangeiros que morarem onde você vive. Os dízimos. Quando no terceiro ano, que é o ano dos dízimos, vocês acabarem de separar todos os dízimos da colheita, você os dará aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas, para que comam até se fartarem nas cidades de vocês. Depois, diante do Senhor seu Deus, você dirá: tirei da minha casa o que é consagrado e dei também aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos, às viúvas, segundo todos os mandamentos que me tens ordenado. Nada transgredi dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Dos dízimos não comi quando estava de luto, e deles nada tirei, estando impuro, nem deles dei para a casa de algum morto. Obedeci à voz do Senhor meu Deus, segundo tudo o que me ordenaste. Assim eu fiz. Olha desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa Israel, teu povo, e a terra que nos destes, como jurastes aos nossos pais, terra que mana leite e mel. Exortação à obediência. Hoje, o Senhor seu Deus ordena que vocês cumpram esses estatutos e juízos. Portanto, vocês devem guardar e cumpri-los de todo o seu coração e de toda a sua alma. Hoje vocês declararam que o Senhor será o seu Deus e que vocês andarão nos seus caminhos, guardarão os seus estatutos, os seus mandamentos e os seus juízos, e que darão ouvidos à sua voz. E hoje o Senhor declarou que vocês serão o seu povo próprio, como ele prometeu, e que vocês devem guardar todos os seus mandamentos. Assim ele vai exaltá-los em louvor, renome e glória sobre todas as nações que fez, e para que vocês sejam povo santo ao Senhor, seu Deus, como ele falou. O terceiro discurso de Moisés, Deuteronômio 27, promulgação solene da lei. Moisés e os anciãos de Israel deram ordens ao povo, dizendo: guardem todos esses mandamentos que hoje lhes ordeno. No dia em que vocês passarem o Jordão e entrarem na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, levantem pedras grandes e pintem-nas com cal. Ao passarem, escrevam nessas pedras todas as palavras desta lei, para que vocês entrem na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Quando vocês tiverem passado o Jordão, levantem essas pedras no monte Ebal, como hoje lhes ordeno, e pintem-nas com cal. Ali vocês devem construir um altar ao Senhor seu Deus, altar de pedra que não tenha sido trabalhadas, com instrumentos de ferro. Construam o altar do Senhor seu Deus, não com pedras toscas, com pedras toscas, e sobre esse altar lhe ofereçam holocaustos. Também sacrifiquem ofertas pacíficas, comam ali e alegrem-se na presença do Senhor seu Deus. Nessas pedras escrevam de forma bem nítida todas as palavras desta lei. Moisés, juntamente com os sacerdotes levitas, disse ainda a todo o Israel: fiquem em silêncio e escute, ó Israel. Hoje vocês vieram a ser o povo do Senhor seu Deus, portanto, obedeçam à voz do Senhor seu Deus e cumpram os mandamentos e os estatutos que hoje lhes ordeno.
Maldições do Monte Ebal. Naquele dia Moisés deu ordem ao povo dizendo: quando vocês tiverem passado o Jordão, estas tribos devem se colocar sobre o monte Gerizim e abençoar o povo: Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E estas tribos estarão sobre o monte Ebal para amaldiçoar o povo: Rúben, Gade, Azer, Zebulão, Dan e Naftali. Os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto. E todo o povo responderá: amém. Maldito aquele que desprezar o seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que mudar os marcos de divisa do seu próximo, e todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que fizer o cego errar o caminho, e todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que tiver relações com a madrasta, porque profanaria o leito de seu pai, e todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que tiver relações sexuais com um animal, e todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que tiver relações sexuais com a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que tiver relações com a sua sogra, e todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que matar o seu próximo às escondidas, e todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que aceitar suborno para matar pessoa inocente, e todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá: amém. Vamos então às leituras complementares. Deuteronômios 26, 16 ao 19, o povo santo do Senhor. Hoje o Senhor seu Deus ordena que vocês cumpram esses estatutos e juízos, portanto vocês devem guardar e cumpri-los de todo o seu coração e de toda a sua alma. Hoje vocês declararam que o Senhor será o seu Deus e que vocês andarão nos seus caminhos, guardarão os seus estatutos, os seus mandamentos e os seus juízos, e que darão ouvidos à sua voz. E hoje o Senhor declarou que vocês serão o seu povo próprio, como Ele prometeu, e que vocês devem guardar todos os seus mandamentos. Assim Ele vai exaltá-los em louvor, renome e glória sobre todas as nações que fez, e para que vocês sejam um povo santo ao Senhor seu Deus, como Ele falou. Tiago, capítulo 1, versículo 25. O praticante da lei perfeita, mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Aquele que dá ouvido às leis do Senhor e põe em prática será bem-aventurado. Glória a Deus. Salmo 119, 33 ao 35. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e os seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela encontro felicidade. Glória a Deus, que maravilha! O resumo diz assim: Deus ordena que o povo escreva suas palavras e as viva. A obediência traz bênção e aliança contínua. Dá um check de leitura concluída, marca nas anotações o que tocou você no dia de hoje e que você fique na paz do Senhor. Também coloca nos comentários aí, amém? Forte abraço e até amanhã, se Deus nos permitir.